Paz do Senhor Jesus Cristo aos seminaristas. Vamos agora prosseguir na síntese bíblica 5, falar sobre o profeta Sofonias. Propósito do livro de Sofonias, anunciar o dia de Yahvé, ou o dia do Senhor, nas nossas traduções. E o dia do Senhor tem duas interpretações importantes. O dia do Senhor, que estava se aproximando, era o cativeiro babilônio, onde haveria uma punição. Essas punições vão sendo repetidas, tá bom? Diante de outros impérios, medo-persa, grego, romano, e por fim, até punição pelo anticristo. Mas, como o apóstolo Paulo também diz, no final existe a profecia de salvação sobre Israel. Então, o dia do Senhor é um dia de juízo e purificação. A data, aproximadamente 610 a.C. Sofonias profetizou nos dias do rei Josias, um dos melhores, se não o melhor rei que houve em Judá. A Bíblia diz claramente que não houve rei como ele no reino de Judá. Josias terminou o seu reinado no ano 609 a.C. Então Sofonias ele foi profeta nesse período, mas Deus estava anunciando que depois de Josias viria novamente a idolatria, o povo se desviaria e não teria mais jeito. Depois desse grande avivamento que Josias fez, o povo não se converteu, então o profeta já vai anunciar o juízo. O autor, Sofonias, este termo vem do hebraico Sepanian e significa Yahvé responde, ou ainda Yahvé protege. O interessante é tentar identificar o significado da resposta ou o significado da proteção. O que Deus está respondendo? Deus está respondendo com juízo. Ou seja, na verdade, Deus sempre responde. E como, vamos dizer, a vida dos profetas eram vidas de homens que Deus levantava, nós acreditamos que Deus inspirava os seus pais para colocar um nome específico naqueles homens. Então, se alguém se dirigisse a Sofonias, dizendo, o que Deus nos responde? Olha, a resposta de Deus hoje é juízo por causa dos muitos pecados de vocês. Tá bom? Ou Deus protege. Não, teu nome também significa Deus protege. Bom, o que Deus protege? Será que Deus protege vocês ou Deus protege a justiça? Porque se Deus proteger vocês, significa que a Babilônia não vem. Mas se Deus protege a justiça, significa que a terra que vocês estão habitando, essa terra, ela será devastada, porque vocês estão agindo com injustiça. Então o Deus justo, ele vai proteger a justiça. A palavra-chave do livro de Sofonias é juízo. Será anunciado o dia do Senhor, que Joel também anunciou. Então, esse dia do Senhor, ele é formado de juízo, com propósito de purificação. Tá bom? O remanescente será salvo, mas será uma quantidade pequena. Contexto histórico. Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, que reinou de 640 a 609 a.C. Nos dias da profecia de Sofonias, o reino do norte havia sido destruído pela Assíria, lá em 722 a.C., cerca de 110 anos antes. E o reino do sul vivia um grande avivamento pelas mãos de Josias. Este avivamento ocorreu no ano 18º de Josias, logo próximo do ano 621 a.C. É interessante que Sofonias, ele fazia parte da linhagem real. Ele era descendente de Davi, ele era descendente do rei Ezequias, tá bom? Mas ele não assentou-se no trono, ok? Logo no capítulo 1, versículo 1, é dito que Sofonias era descendente dos reis. Veja o que diz o versículo 1 do capítulo 1. Palavra de Yahvé vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá.
Então ele profetizou nos dias de Josias, mas ele era então descendente dos reis, ele era descendente de Ezequias. Alguns colocam, e é bem provável, que isso facilitava o seu acesso à corte para ele estar profetizando. E apesar dele ter profetizado em 610 a.C., essa é a data colocada, mas é bem provável que a sua atuação tenha ajudado muito Josias no avivamento que ele estabeleceu em Israel, tá bom? Antes de Josias, Israel havia passado por um momento muito difícil. E esperava-se que com o avivamento de Josias houvesse uma mudança no povo. Mas mesmo durante esse governo, Deus já está anunciando que, acabando esse governo, eles vão se desviar novamente. Um rei anterior a ele, um dos piores, foi o rei Manassés, filho de Ezequias, ou seja, e parente, né, de Sofonias. Em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, diz que fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos de Yahvé para o provocar a ira. Então, nós vemos uma das coisas aqui que mais abominava o nosso Deus e abomina a humanidade até os dias de hoje, tá bom? Porque uma criança ser passada pelo fogo, normalmente eles faziam isso em Moloque, tá bom? Em saudação a Moloque, que era uma divindade que ela havia dominado Canaã antes dos israelitas chegarem naquela região. E essa divindade agora, infelizmente, influencia o povo de Deus.